Boa noite, meus amigos. Tô voltando aí para mais um vídeo aí. No vídeo passado, nós falamos sobre Caim, sobre os seus descendentes até a sexta geração de Caim. Hoje eu quero falar sobre Adão e Eva, Sete e Enos. Está aqui no versículo 25 e 26 de Gênesis 4. Vou ler apenas esses dois versículos que diz: Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então hoje nós vamos ficar apenas com esses dois versículos, tá certo? Então, aqui, como já disse, vamos falar de Adão e Eva, Sete e Enos. Diz que Adão tornou a conhecer a sua mulher. Como já falei aí em outros vídeos anteriores, a palavra conhecer é um conhecimento íntimo. Ele voltou a ter relação com sua esposa. Isso depois da morte de Abel. Então isso aqui aconteceu pouco tempo depois da morte de Abel, após Caim ter matado Abel e ter fugido de casa, e eles descobrirem que Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim. Então depois de alguns dias, depois de passado o luto ali, Adão e Eva, eles se juntam e tem mais um filho, o qual eles colocam o nome de Sete. E esse filho ela recebe em seus braços, tendo como ele para consolar a perca que ela teve de Abel. Então, por isso que ela diz que Deus deu esse filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, como é que ela descobriu que foi Caim que matou Abel? Porque, como eu já disse em outros vídeos, Caim e Abel eram solteirões, saíram para o campo e deu-se a hora de eles voltar para casa e não voltou, e se escureceu, então eles saíram à procura e encontraram Abel morto. Então se deram conta que Caim havia matado Abel. Então nasce aqui Sete. Eu quero só dizer para você, sobre essa narrativa aqui, que esse acontecimento aqui do nascimento de Sete, é um acontecimento simultâneo que está acontecendo ao mesmo tempo em que Caim fugiu para a terra de Nod. São acontecimentos simultâneos. Então, o nascimento de Sete, é claro, não vá pensar que se deu só depois dessas 6 gerações de Caim, não. Porque o relato que eu dei no vídeo passado, aqui na sexta geração de Caim, que é Jabal, Jubal, Tubal, Caim e Noema, já nessa época aqui, Caim já tinha seus 700 anos de idade. Então Deus somente registrou ali sobre Caim e seus descendentes, e agora ele vai falar sobre Adão, Sete e Enos, e daí por diante até que nós possamos chegar até Noé e o dilúvio. Então o nascimento de Sete, ele se dá ao mesmo tempo em que Caim se casa lá na terra de Nod e nasce o seu filho Enoque. Então Sete e Enoque são mais ou menos da mesma idade, embora Sete seja tio de Enoque, irmão de Caim. Espero que você esteja entendendo até aí. O versículo 26 diz que a Sete também nasceu um filho. Então esse filho de Sete, que vai se chamar Enoque, é a partir daqui que começa o homem a voltar a ter um contato íntimo com Deus. Diz que a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor.
Então veja que já fazia muitos anos que o nome de Deus não era invocado e nem mencionado. Não é a partir de Adão e nem a partir de Sete também. Com o nascimento de Sete, ele crescendo e se casando, ele também não começou a invocar o nome do Senhor para ter uma intimidade com Deus. É a partir do seu filho Enos que diz que começa a invocar o nome do Senhor. Só depois que Enos cresce e vira um homem, ele tem uma intimidade com Deus e começa a invocar o nome de Deus. Então, eu quero que você entenda que até aqui Deus estava esquecido por um período de tempo aí. Mas com o nascimento de Enos, ele crescendo, tornando-se homem, ele começa a invocar o nome de Deus. E é por isso que lá na frente, lá no Novo Testamento, quando se fala de Noé, que ele era o justo, o pregoeiro da verdade, ele é chamado, Noé, da oitava pessoa, sendo que na contagem da genealogia de Adão ele é a 10ª. Então ele é contado como oitavo porque de Noé, o justo, o pregoeiro da verdade, volta-se a genealogia até chegar apenas em Enos. É por isso que ele é contado como a oitava pessoa. Deixa eu ver se eu vou voltar para esse versículo aí, para que possamos entender. Está em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 5. 2 Pedro 2,5 diz sobre Noé o seguinte: que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então de Noé, a genealogia dele volta até chegar em Enos. Mesmo ele sendo a 10ª pessoa, a partir de Adão ele é contado como oitavo, porque volta apenas em Enos, onde começa a invocar o nome de Deus. Tá certo? Então, no vídeo seguinte, eu já vou adiantar para você que eu vou falar sobre Adão e Eva, Enos, Adão e Eva, Sete e Enos, tá certo? E a partir daí eu vou dizer a idade de cada um, a idade que cada um tinha quando Caim matou Abel. Então já estou te adiantando que no próximo vídeo eu quero falar quantos anos tinha Adão quando Caim matou Abel, quantos anos tinha Caim, quantos anos tinha Abel, tá certo? Então fique com Deus e um forte abraço e até o próximo vídeo.